Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Nessa aula vamos fazer uma análise de uma redação que levou nota 1000 na prova de redação do Enem de 2015. A redação da vestibulanda Isadora Furtado. O tema da redação era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Antes de falar da redação em si, vamos falar sobre os textos motivadores que vieram na proposta de redação. O primeiro texto motivador foi uma coleta do número de assassinatos de mulheres que ocorreram entre os anos de 1980 e 2010. O segundo desses textos foi um gráfico relativo ao ano de 2014, com o percentual de denúncias daquele ano de violência contra a mulher. O gráfico foi feito de acordo com o tipo de violência relatada. Primeiro veio a violência física com 51,68%, ou seja, mais da metade. Logo depois, a violência psicológica, com 31,81%. Depois, violência moral, 9,68%, e por aí vai. O terceiro desses textos foi simplesmente um cartaz ilustrado com o título de Feminicídio Basta. Esse cartaz nós vamos ver no quadro que se segue, sendo que em seguida nós veremos o quarto desses textos, chamado O Impacto em Números, com uma análise numérica dos dados instaurados com base na Lei Maria da Penha. Segue um quadro. Proposta de redação do Enem 2015. Texto 3. Feminicídio basta. Texto 4. O impacto em números. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados de varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país, o que resultou em 33,4% de processos julgados, 9.715 prisões em flagrante, 1.577 prisões preventivas decretadas, 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam nesse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Bem, agora que nós já vimos os textos motivadores, chegou a hora de fazermos uma análise da redação premiada de que nós vamos falar. No caso da vestibulanda Isadora Furtado. Segue um quadro. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado uma vez que diariamente mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico cultural. Nesse ínterim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista.
Conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial aquela que prevê mesmo salário para a mesma função, também garantidas pela lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários dos homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir a problemática. Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger as mulheres da violência tanto física quanto moral, criando campanhas de combate à violência, além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Soma-se a isso investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores no intuito de formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade como um todo. Bem, agora vamos analisar essa redação de acordo com cada uma das competências avaliadas no Enem. Competência 1. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Para não dizermos que o texto está com a gramática 100% correta, identificamos 2 erros. Primeiro, um erro leve. Erro de concordância na voz passiva sintética. Some-se a isso investimentos em educação. Nessa frase, investimentos é o sujeito, de modo que o verbo somar deveria ir no plural. Depois, um erro médio, um erro de crase. Conforme previsto na Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, em que se colocou uma crase inexistente. De qualquer maneira, não houve reincidência de nenhum desses erros. Assim sendo, a nota dessa competência é 200 pontos. Competência 2. Redação dissertativo-argumentativa. O primeiro parágrafo dessa redação funciona perfeitamente como introdução. Esse trecho destacado deixa claro qual é o ponto de vista defendido. Os outros trechos destacados fazem, digamos assim, uma ramificação da ideia de a mulher ser vítima. Cada uma dessas ramificações será retomada nos 2 parágrafos seguintes. O segundo parágrafo retoma a ideia do legado histórico-cultural, enquanto o terceiro parágrafo retoma a ideia do desrespeito pelas leis. Com isso, os parágrafos 2º e 3º funcionam juntos e perfeitamente como desenvolvimento. E, para terminar, o 4º e último parágrafo funciona como conclusão, ou seja, apresenta-se a proposta de intervenção social. Com isso, na competência 2, a nota é 200. Competência 3. Seleção de informações, fatos, opiniões em defesa do ponto de vista. A redação apresenta as informações que defendem o ponto de vista de forma bem consistente e organizada. O ponto de vista defendido é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Os argumentos: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Tais argumentos são suficientemente fortes para defender o ponto de vista. Alguém discorda? Se alguém discordar, favor me escrever. Do contrário, convenhamos que em termos de consistência de argumentos, a redação está satisfatória. Também tais argumentos, como já vimos, foram apresentados no primeiro parágrafo para serem ampliados em cada um deles nos parágrafos seguintes do desenvolvimento, ou seja, também em termos de organização de argumentos, a redação está satisfatória. Com isso, na competência 3, a redação recebeu nota 200. Competência 4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção de argumentação. No caso, a redação articulou bem as partes do texto. Como já dissemos, o segundo parágrafo retomou a ideia do legado histórico-cultural, enquanto que o terceiro parágrafo retomou a ideia do desrespeito às leis. Isso já se constitui um bom recurso de articulação entre as partes do texto, principalmente no momento em que o último parágrafo funciona como conclusão. Nota 200. Competência 5. Proposta de intervenção relacionada ao tema.
A proposta de intervenção foi muito bem feita na medida em que foram feitas propostas concretas de ação do Estado. Nota 200, total, nota 1000. E nessa aula nós fizemos uma análise de uma redação que foi premiada no Enem de 2015. E na próxima aula nós vamos fazer um especial do Dia da Mentira. O nosso canal está descobrindo maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, principalmente vestibular. E para todos vocês que fizeram essas provas, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram. Se a prova foi fácil, se foi difícil, quais foram as dificuldades e por aí vai. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. O Aprenda a Língua Portuguesa vai fazer com você a tua prova de concurso, em especial o vestibular. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+, seja através do Facebook. Qualquer comentário, dúvida, elogio ou até reclamação que vocês tiverem vai ser muito bem acolhido. Isso porque a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Por isso nós contamos com a tua ajuda. E eu termino agradecendo a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente agradeço a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.